Olá, queridos alunos aqui da Academia Kids. Eu sou a Tia Bica e estaremos no curso As 7 Cartas às Igrejas da Ásia. Nós iremos agora iniciar uma aula introdutória onde iremos apresentar as igrejas, como foi escrita essa carta, a quem foi endereçada, todo o contexto. Venha conosco que Deus prepare o seu coração. Que Deus apresente aí as riquezas e as profundezas da palavra de Deus. Temos aí um mapa para que você se posicione. Então, as cartas foram escritas às igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Lembrando que essas cartas o Senhor Deus inspirou e ditou-as a João, que nós já estudamos e falamos desse discípulo amado. E ele estava lá na ilha de Patmos, quando o imperador Domiciano o mandou para lá, nessa ilha onde parecia que nada viria de bom, onde Domiciano talvez quis calar a voz do evangelho, mas uma porta aberta no céu fez-se então para João e ele ouviu esta revelação. Na primeira vez foi direcionada às 7 cartas ali às igrejas e hoje nós entendemos que é uma totalidade, pois a palavra de Deus é viva e fala conosco que somos igreja nos dias de hoje e o Senhor irá falar com você. Vamos abrir então a nossa Bíblia aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1. E no versículo 11, diz assim a palavra de Deus, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João recebeu esse direcionamento e ele então se colocou a escrever essas cartas a igrejas ali que ele conhecia. O certo era que na Ásia nós sabemos que tinha muito mais ali igrejas do que 7, mas o 7 é um número aí da perfeição. Então o Senhor direcionou, mostrando ali 7 grupos de crentes, 7 grupos de pessoas, né? E vamos estudá-las aí com um coração aberto e ver qual o juízo que Deus trouxe para essas igrejas. Apresentou também soluções e recompensas. Nós sabíamos então que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia eram ali cidades da Ásia Menor. E essas igrejas então receberam uma mensagem que o próprio Cristo, o próprio Senhor mandou a elas. E hoje nós lemos e entendemos que é para toda a igreja, todo o tempo, para todos os cristãos, pois este livro ele é atemporal, como nós já aprendemos aqui. João então viu esse Cristo no meio dos 7 candeeiros. Estou retornando esta fala porque lembrando a você que esse Cristo está vivo e ele anda no meio da sua igreja. Então, esse amor e esse zelo que ele teve por escrever a carta às igrejas, ele demonstra então o carinho que ele tem pela sua igreja, o zelo que ele tem por ela. Então, ele veio apresentando soluções para cada igreja. Ele mostra a ferida e apresenta o remédio. Nós temos aqui então um julgamento. O julgamento de Cristo começa pela sua igreja. Antes de vir o grande e terrível dia do Senhor para todos os povos, o Senhor vem tratar a sua noiva. Vem aqui com ousadia andar e mostrar o que estava em falta em cada uma delas. 2 igrejas receberam elogios. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Também nós temos aqui 4 igrejas receberam, além dos elogios, críticas, que são as igrejas Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Lembrando que Sardes também recebeu, além dos elogios, ela recebeu críticas, que foram saradas e apresentadas pelo próprio Cristo. Nós temos então uma só igreja que recebeu somente crítica, que é a chamada igreja Laodiceia.
Vamos então caminhando um pouquinho mais. Cristo oferece o remédio para cada igreja. Cada carta escrita no livro de Apocalipse é apresentada de forma que tem apresentação, apreciação, reprovação e promessas. Essa promessa é dada a todo aquele que vencer. Quem será que é o vencedor? Qual pessoa, qual forma, qual formato que nós podemos dar ao vencedor? Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 5. Vamos aqui verificar qual é essa estrutura, como que nós podemos saber como o Senhor chama um vencedor. Livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo 4 e 5. Veja o que o Senhor diz assim, ó. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê no Senhor Jesus, o Filho de Deus? Então, se você crê no Senhor Jesus, o Filho de Deus, você é mais do que vencedor. Essa é a vitória que vence o mundo. E nós só temos isso através da fé. Mas nós aprenderemos que havia muitas igrejas que a sua fé já estava abalada. Então, vamos apresentar aqui todas elas, qual o motivo, lembrando que igreja simboliza você e eu, eclésia, chamados para fora. Não, o Senhor não está representando aqui templos, prédios, construções, mas Ele está falando de você e de mim. O vencedor é aquele que crê. Então, somente o ser humano que tem essa razão e esse raciocínio pode crer no Senhor Jesus. E o Senhor está falando de você e de mim, como a igreja do dia, de hoje, do agora. Lembrando que o Senhor apresenta tudo isso. E agora, vamos ler um pouquinho mais no Apocalipse e saber o que ele tem para nós. Apocalipse capítulo 1, no versículo 20. Há um segredo para você. Quando ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros. Por que eu voltei aqui nesse versículo? Porque há muitas interpretações quanto a esta palavra chamada os anjos da igreja. Alguns acreditam que os anjos da igreja são os pastores que guiam as igrejas. Outros acreditam que são os mensageiros que entregam a palavra. O certo é que o Senhor os tem em suas mãos. Então, Ele está segurando a igreja, a estrela, a liderança, a totalidade dela em sua mão. E ninguém vai arrebatá-la do seu domínio, do seu poder. Nós podemos aqui então entender que as 7 cartas foram direcionadas para o passado, a igreja do passado, para a igreja do presente e para a igreja do futuro, sabendo que o Senhor Jesus, Ele veio nos dar a cura e nos apresentar soluções para que nós possamos ser uma noiva lavada, remida e santificada. E o Senhor Jesus está falando com você, professor. Então, aguardamos você para a nossa próxima aula. Fique com Jesus!